Antes de mais nada, gostaríamos de apresentar a instituição que representamos, o IDEA Aeroespacial. Somos uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos, classificada como organização social civil de interesse público. Ele nasceu do antigo Sistema de Aviação Civil Brasileiro, capitaneado pelo DAC, Departamento de Aviação Civil, autoridade que antecedeu a atual ANAC. O DAC possuía na sua estrutura um órgão responsável pelas tarefas de pesquisa, estudos e capacitação no âmbito do transporte aéreo nacional, conhecido como IAC, ou Instituto de Aviação Civil. O IAC funcionou durante mais de 20 anos e era ligado como órgão consultivo diretamente à diretoria do próprio DAC. Mas, com a criação da ANAC em 2005, cujas competências não incluiriam mais as atividades de estudos, pesquisas e capacitação, o IAC foi extinto. E em 2008, surgiu a ideia de, numa nova instituição privada, juntarmos especialistas de diversas áreas da aviação para formarmos uma associação com o intuito de seguirmos prestando os serviços de consultoria nas áreas em que já trabalhávamos há mais de 20 anos. E assim, reunindo especialistas de instituição como o próprio IAC, a Agência Espacial Brasileira, o DECEA, o Instituto de Cartografia Aeronáutica, o Instituto de Ciências da Atividade Física da Aeronáutica, antigo ICAF, atual CDA, e do próprio escritório da ICAO no Brasil, fundamos o IDEA, que este ano completou 15 anos de atividades ininterruptas. Essa apresentação foi imaginada e elaborada por dois especialistas vinculados ao IDEA, ambos com mais de 35 anos de experiência em planejamento de transporte aéreo. Luiz Carlos de Avelar Júnior é engenheiro mecânico formado pela Universidade Federal Fluminense, com MBA e mestrado acadêmico em transportes, ambos pela COP, Universidade Federal do Rio de Janeiro, além de dezenas de cursos de especialização no transporte aéreo. E Fábio Scatolini, que é físico formado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, com mestrado em transporte pela COP UFRJ e doutorado em meio ambiente aplicado ao transporte aéreo pelo ITA. Sua tese de doutorado versa sobre controle de ruído aeronáutico, com um estudo de caso desenvolvido especialmente para o aeroporto de Congonhas. Relacionamento urbano do aeroporto de Congonhas. Ruído aeronáutico, a principal questão. O assunto ruído aeronáutico no entorno de Congonhas sempre esteve em pauta há mais de 30 anos, mas recentemente ganhou ainda mais destaque em todo o noticiário local e nacional e nas mídias sociais, como a gente pode ver aqui. A opinião pública vem se expressando ainda mais intensamente desde 2022. O problema circula pelas diversas esferas de governo, prefeitura, Câmara de Vereadores, Ministério Público, etc., com realização até de audiências públicas, mas até agora nenhuma solução foi apresentada. E o problema do barulho se agravou desde o fim da pandemia da Covid-19. E o que parece ter sido a causadora da maioria das reclamações foi a mudança nos procedimentos de pouso e decolagem no aeroporto. E para complicar ainda mais a situação, a atual administradora de Congonhas, a AENA Brasil, anunciou recentemente que fará expansões no aeroporto que podem piorar e muito o já crítico problema de relacionamento urbano de Congonhas. Por isso, aqui nós destacamos a partir de agora as principais questões que acreditamos têm atualmente maior impacto no incômodo sonoro causado pelas operações aéreas do aeroporto de Congonhas. Vamos apresentá-las buscando a maior objetividade possível dentro do problema poluição sonora no entorno do aeroporto. Aqui estão, sob nosso ponto de vista, as 3 principais causas para a problemática da poluição sonora de Congonhas. Inicialmente vamos falar do fechamento do aeroporto durante a noite, que existe desde 1994. Pensamos que se faz urgente a volta do respeito a ele. O controle de tráfego aéreo em Congonhas vem sistematicamente
autorizando cada vez mais decolagem depois das 23 horas e antes das 6 da manhã, como vamos mostrar a seguir. Essas violações frequentes, mesmo que pequenas, se traduzem em mais incômodo e menor qualidade de vida para os residentes do entorno. A ANAC, a AENA, o DSEA e as empresas aéreas devem fazer respeitar estritamente o que está escrito na Resolução 55/2008, artigo 1º, inciso 3. Somente podem ser toleradas operações fora do horário as que se enquadrem nas exceções descritas nessa resolução. Voos de emergência, como aqueles destinados ao transporte de enfermo ou ferido grave, ou ainda transportando órgãos vitais para transplante humano. A clara intenção da nova administração de restabelecer rotas internacionais põe em sério risco a revogação dessa conquista do MPF para os residentes no entorno. A seguir, abordaremos a necessidade de diagnosticar e acompanhar a poluição sonora no entorno de Congonhas, utilizando meios diretos, monitoramento constante do ruído aeronáutico, com medidores sonoros trabalhando de forma ininterrupta, 24 horas por dia. Sistema que já devia estar implantado há anos no aeroporto, com a possibilidade ainda de aplicação de multas a possíveis infrações. E, quando implantado, a população deve receber toda a informação de que necessita sobre esse monitoramento, para pleitear o que deseja ou necessita, baseado no princípio de publicidade e transparência. Não se trata de nenhum segredo do Estado. A ANAC possui essa base de dados de movimentação de aeroportos para todo o país, disponíveis na seção microdados, inclusive com informações de hora de pouso, hora de decolagem, aeronave utilizada, empresa aérea, origem e destino de cada voo realizado. E ainda mais, o sistema de monitoramento de ruído pode ser implantado e gerido por uma entidade pública, independentemente do aeroporto e sua administração. Finalmente, quanto à implementação do PBN, o Performance Based Navigation, que modificou procedimentos de pouso e decolagem para o aeroporto de Congonhas, desenvolvidos dentro do contexto da nova área terminal de São Paulo, ou TMA São Paulo NEL, o DSEA não considerou adequadamente os novos impactos do ruído aeronáutico resultantes e, por isso, a grande quantidade de reclamações da população que observamos. Muitas outras coisas, portanto, precisam mudar em Congonhas a partir da implementação da TMA São Paulo NEL, pois já se passaram mais de 2 anos desde o seu início, sem que o DSEA, órgão responsável pelos novos procedimentos, venha a oferecer alternativas para a redução do incômodo sonoro, que aumentou e muito. Recorrer ao MP, ao Ministério Público Federal ou Estadual, para atuar com mais objetividade no problema, nos parece ser, novamente, a melhor alternativa de forma semelhante ao que ocorreu em 1994. Operações em Congonhas fora do horário permitido. Congonhas, atualmente, está submetido a um horário de operação definido pela Resolução ANAC 55, em vigor desde outubro de 2008, que estabelece 7 horas de fechamento total de suas operações, que ocorre entre as 11 horas da noite e as 6 horas da manhã do dia seguinte, com exceções abertas apenas em casos relacionados a voos classificados como salvamento de vida humana, conforme já mencionamos. A Resolução 55 estabelece ainda mais 2 horas de fechamento para aeronaves consideradas mais ruidosas, começando 1 hora antes do fechamento total e até 1 hora depois da reabertura no dia seguinte. Na prática, esse detalhe da regra perdeu seu efeito por causa da política de desativação da frota de jato mais barulhenta, implementada pelo DAC-ANAC de 1990 até 2010. Entretanto, até o início das restrições à mobilidade impostas pela pandemia Covid-19, o horário de fechamento do aeroporto já não vinha sendo respeitado. Violações frequentes das restrições foram observadas após as análises que pudemos fazer com base nos dados oficiais de movimentação de Congonhas em 2018 e 2019.
Os voos fora dos horários permitidos ocorrem quase que diariamente e autorizados pelo controle de tráfego aéreo do aeroporto, como podemos observar no gráfico anterior e neste agora, sem o oferecimento de qualquer explicação à sociedade, o que poderia ser feito, por exemplo, por meio da Comissão de Gerenciamento de Ruído Aeronáutico de Congonhas. Sobre o necessário monitoramento do ruído aeronáutico no entorno de Congonhas. De acordo com a Organização da Aviação Civil Internacional, ou ICAO, na sigla em inglês, o ruído das aeronaves segue sendo a causa mais significativa de reação adversa de comunidades que vivem no entorno de aeroportos, em todo o mundo. Limitar ou reduzir o número de pessoas afetadas pelo ruído das aeronaves é, portanto, uma das principais prioridades da ICAO e um dos principais objetivos ambientais não apenas dessa agência da ONU, mas de toda a autoridade de aviação civil mundo afora. E uma das formas de atuação para estabelecer o controle e buscar formas de mitigar os efeitos adversos do ruído aeronáutico é implementar monitoramento de ruído permanente no entorno de aeródromos. Aqui no Brasil, de acordo com a ANAC, mais especificamente com o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil RBAC 161, emenda 4, o monitoramento de ruído no entorno de aeroportos deve conter pelo menos os seguintes elementos. 1. Localização e definição de pontos de medição de ruído. 2. Metodologia para a medição do ruído aeronáutico, que deverá distinguir o ruído de fundo do ruído de fato das aeronaves. 3. Relatório que contém informações suficientes para subsidiar ações mitigadoras quanto ao ruído aeronáutico. Este é um exemplo gráfico de estações de monitoramento de ruído aeronáutico. Notem que são implantados medidores sob as rotas, procedimentos de aproximação e decolagem, assim como na lateral das pistas de pouso, com o intuito de avaliar continuamente os impactos do incômodo sonoro causado por todas as operações de um determinado aeródromo. No Brasil, a regulamentação que estabelece critérios de controle de ruído aeronáutico é o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil 161. Esse documento estabelece, entre outras coisas, a necessidade de monitorar ruído de aeronaves no entorno de aeroportos que apresentem mais de 120 mil operações anuais e que possuam ao menos 50% de uso residencial na sua área de entorno, normalmente definida por planos específicos de zoneamento de ruído. Congonhas já opera muito acima desse limite há mais de 20 anos. Em 2018 e 2019 foram mais de 180 mil operações anuais. A primeira versão do RBAC foi publicada em 2011 e dava até 5 anos para que os aeroportos se adequassem às demandas de monitoramento. Assim, desde 2016, Congonhas já deveria contar com um sistema de monitoramento de ruído ativo e permanente. Entretanto, o texto do RBAC está sutilmente incompleto, talvez lacunoso, porque exige, nesses casos, que a administração do aeroporto apresente somente projetos de monitoramento, sem qualquer exigência ou obrigatoriedade de realizar esses projetos e, de fato, medir. Implantação de novos procedimentos de pouso e decolagem em Congonhas, sem a adequada consideração dos novos impactos do ruído aeronáutico. A navegação baseada em performance, PBN em inglês, é tendência operacional em todo o mundo, de fato é moderna e traz inúmeras vantagens quando comparada à navegação convencional. E sua implantação está sendo capitaneada pela Organização da Aviação Civil Internacional, a própria ICAO, braço da ONU para a Aviação Civil, da qual o Brasil é signatário desde sua fundação, em 1944. O conceito de PBN foi introduzido em 2008 com a publicação da terceira edição do Manual ICAO DOC 9613,
Manual de Navegação Baseada no Desempenho. E aqui no Brasil, mais especificamente quanto à TMA São Paulo-NEL, as diretrizes de implantação estão descritas na Circular de Informação Aeronáutica AIC N16/21, publicada pelo DSEA em 20 de maio de 2021. O DSEA, órgão central do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro, responsável pelo controle estratégico do nosso espaço aéreo, é subordinado ao Comando da Aeronáutica e ao Ministério da Defesa. A navegação por performance traz, de fato, múltiplas vantagens quando comparada aos procedimentos convencionais anteriores. Fundamentalmente, ela permite procedimentos mais diretos, contribui para economizar combustível, reduzir emissões e aprimora a gestão do tráfego aéreo, diminuindo a carga de trabalho de controladores aéreos. Diferentemente dos procedimentos convencionais, quando as aeronaves precisavam sobrevoar radiofaróis ou auxílios em solo posicionados ao longo de uma determinada rota, a navegação por satélite independe desses chamados fixos no solo e a aeronave segue pontos virtuais de localização por satélite, dando mais liberdade a todo tipo de procedimento, tanto no pouso como na decolagem. Os procedimentos PBN têm uma vantagem adicional. Permitem reduzir separações entre aeronaves por serem mais precisos, aumentando sobremaneira a capacidade total do espaço aéreo. Mas vamos olhar mais de perto em como foi pensada pelo DSEA a implantação do PBN na área terminal de São Paulo. Notem os objetivos e premissas descritos na já apresentada publicação daquele departamento, a AIC N1621. Em nenhum momento pareceu existir qualquer preocupação com a questão poluição sonora. A palavra ruído nem sequer é mencionada. Frequentemente, quando essa pergunta é feita aos representantes do DSEA, a resposta é que as aeronaves habilitadas para o PBN são, abre aspas, muito mais silenciosas do que as anteriores, fecha aspas. O que parece demonstrar que o ruído seria uma questão propositadamente não avaliada. Mas vejam esses 5 primeiros objetivos estabelecidos na AIC referenciada. As últimas 3 letras, F, G, H, estão ligadas diretamente à segurança das operações e são incontestáveis. Mas, ao que parece, muitos foram beneficiados com a implantação do PBN, menos a população da cidade. Agora vamos olhar as premissas, também descritas nessa mesma publicação. Circulação independente da rede de rotas. Suavizar os gradientes de subida e descida. Parece que a premissa era, desde sempre, mesmo que de forma inconsciente, espalhar o ruído por toda São Paulo, além de permitir sobrevoos mais próximos ao solo, agravando significativamente os impactos do ruído aeronáutico por toda a cidade. Durante a vigência dos procedimentos convencionais, a tendência era concentrar os sobrevoos e, consequentemente, o ruído sobre as áreas que ficam no prolongamento dos eixos das pistas de Congonhas. Contudo, após a implantação do PBN, as aeronaves começaram a sobrevoar mais áreas de entorno e em altura menor em relação ao solo. Isso espalhou o ruído de aviões por bairros que não ouviam isso, especialmente os da parte alta da cidade, como Vila Mariana, Aclimação e Cerqueira César. E, surpreendentemente, as administrações dos aeroportos parecem não apenas concordar com essa prática, como também defendê-la. Nas últimas reuniões da CGRA de Congonhas, tanto o DSEA quanto a empresa contratada pela Infraero para realizar medições no entorno de Congonhas, cujos resultados ainda não foram divulgados, disseram claramente que espalhar o ruído é benéfico, pois diminui as áreas sob influência do PSR. Recentemente, a administração de Campinas publicou um relatório ambiental que apresenta uma análise do ruído antes e depois da implantação do PBN em Viracopos. A figura 12 desse relatório demonstra exatamente o espraiamento de voos, espalhando também o ruído por
por toda Campinas e cidades vizinhas, de forma análoga ao que aconteceu em São Paulo. Lá em Viracopos também recorreram ao conceito de democratização do impacto negativo, que não fazemos a menor ideia de onde ou da cabeça de quem ele saiu. Não há coisa alguma na literatura acadêmica sobre impactos ambientais que corrobore, nem mesmo de longe, essa noção. Não se democratiza impacto negativo, não se socializa prejuízo, não se democratiza malefício à sociedade, jamais. Seria como pensar em democratizar, por exemplo, um vírus mortal, propondo que ele fosse espalhado por toda a população. Ou democratizar a poluição atmosférica de Cubatão nos anos 70, espalhando o ar contaminado por toda a Baixada Santista. Ou ainda promover um baile funk em cada esquina da cidade, democratizando a poluição sonora causada por esses eventos. Além disso, é também surpreendente que logo o DCEA, sempre atento a todas as questões e orientações da ICAO, não tenha considerado suas resoluções ambientais, renovadas a cada reunião plenária trienal, que estabelecem limitar ou reduzir o número de pessoas afetadas pelo ruído aeronáutico e nunca ampliar esse impacto para mais pessoas. A única exceção a essa regra seria o enfrentamento de um grave problema de segurança de voo, conhecida no jargão aeronáutico como safety. Acreditamos, portanto, que o DCEA precisa rever toda a TMA São Paulo NEL, considerando, desta vez, a adoção de procedimentos de abatimento de ruído recomendados pela ICAO, e não apenas para Congonhas, mas para também todos os seus aeroportos. Depois de contextualizarmos nossas análises do problema do ruído em Congonhas, vamos apresentar agora algumas recomendações que consideramos importantes para encontrar soluções efetivas. Aqui estão nossas recomendações sobre o que precisa mudar em Congonhas. Já se passaram mais de 2 anos desde a implantação dos procedimentos PBN, período durante o qual a população tem se manifestado permanentemente, mas até agora nada foi feito para mitigar o problema do ruído aeronáutico. O que se faz mais urgente é a volta do respeito ao horário de fechamento do aeroporto. O controle de tráfego aéreo de Congonhas vem sistematicamente autorizando pousos e decolagens depois das 23 horas e antes das 6 da manhã, como demonstramos anteriormente. Essas violações frequentes se traduzem em menor qualidade de sono para os residentes do entorno do aeroporto, mesmo que por alguns minutos. As autoridades aeronáuticas, ou mesmo o poder público local, devem fazer valer o artigo 1º, inciso 3 da Resolução 55/2008. Operacionalmente, espera-se eventuais tolerâncias com relação às chegadas. Todavia, só podem ser toleradas decolagens que se enquadrem nas exceções do referido inciso. A população precisa ter acesso a toda a informação de que necessita para pleitear o que deseja. Novamente destacamos o princípio da publicidade e transparência. A movimentação de aeronaves em Congonhas é informação pública e precisa ser disponibilizada de forma ampla e compreensível. A ANAC já disponibiliza na seção microdados do seu site dados de movimentação de aeronaves do Brasil inteiro, mas cabe à CGRA separar o que se refere somente a Congonhas e publicar. Se faz necessária e urgente a implantação de um sistema de monitoramento de ruído em bases permanentes no entorno de Congonhas. E embora esteja estabelecido no RBAC 161 que o administrador do aeroporto tenha que fazer isso, nada impede que outras autoridades possam tomar essa iniciativa. Acreditamos que um monitoramento gerido pelo Poder Municipal seria até mais eficaz do que um implantado pelo administrador, visto que não haveria conflito de interesses
com outros atores do transporte aéreo. Se faz necessária, assim que o monitoramento for implantado no entorno de Congonhas, a disponibilização para toda a população de todas as informações registradas pelos medidores de ruído e também os dados de movimentação de aeronaves no aeroporto. Novamente, como já foi dito, a necessidade de medir ruído de forma permanente e contínua no entorno do aeroporto parece entrar por um ouvido e sair pelo outro dos administradores de aeroportos. Por outro lado, as autoridades de aviação civil também não cobram isso do operador, seja ele quem for, público ou privado. Nos parece também que a atual regulamentação não coloca essa obrigatoriedade de forma clara e explícita, como mencionamos anteriormente. Aconselhamos que a necessária revisão dos procedimentos de pouso e decolagem em Congonhas seja acompanhada par e passo pelos cidadãos paulistanos ou seus representantes, considerando nesta revisão procedimentos de abatimento de ruído conforme indicado pela ICAO para aeroportos problemáticos como Congonhas. Tal processo pode ser coordenado pela Comissão de Gerenciamento de Ruído Aeronáutico do aeroporto. O Plano Específico de Isolamento de Ruído, PESR, recém-aprovado para o aeroporto, precisará ser refeito, exatamente por causa da revisão dos procedimentos da TMA São Paulo, que deverão ser considerados nos respectivos estudos de simulação. Finalmente, como solução de médio e longo prazo, sugerimos uma rigorosa análise de ocupação das aeronaves na situação atual de operação, de forma a considerar soluções de mitigação chamadas tecnicamente de curfews, no conceito Balanced Approach, promovido pela ICAO, o qual o Brasil ajudou a desenvolver como membro do CAEP, Comitê de Proteção Ambiental da Aviação. A ideia busca atender cidades mais próximas e com menor demanda, com aeronaves menores e menos ruidosas nos horários menos críticos de demanda. Agora, como complementação de nossa apresentação, faremos algumas observações que acreditamos também contribuirão para as soluções dos problemas de poluição sonora de Congonhas. Tanto o Estado de São Paulo quanto o município podem fazer suas próprias regulamentações específicas e, de novo, implantar seu próprio sistema de monitoramento de ruído aeronáutico, impondo eventualmente multas ou limites mais restritivos ao funcionamento de Congonhas, tomando como base a NBR 10.151, que tem força de lei graças à Resolução 0290 do CONAMA, além de outros possíveis dispositivos legais a serem estruturados localmente. Destacamos também que a ANAC, a SAC e o DECEA não têm jurisprudência sobre o que acontece fora dos muros do aeroporto, exceto em casos que envolvam risco à segurança operacional. A gestão de ocupação e uso do solo é tarefa do poder local. Desde meados de outubro de 2023, o aeroporto de Congonhas passou definitivamente a ser operado pela empresa espanhola AENA, e esta pode ser uma oportunidade para que o Poder Municipal encontre uma harmonização das operações aéreas do aeroporto, considerando principalmente os aspectos relacionados ao ruído aeronáutico. Propor a resolução de um impacto ambiental em detrimento de outro, ou seja, propor a redução da emissão de gases estufa aumentando a poluição sonora, não é uma abordagem sustentável, equânime e equilibrada, além de não encontrar respaldo nas resoluções ICAO. Além disso, implementar tamanha alteração no meio ambiente de todo o município de São Paulo, sem elaborar os devidos estudos de impacto ambiental e sem apresentar o respectivo relatório de impacto no meio ambiente para apreciação de autoridades e cidadãos, ignorando valores sociais ou coletivos tão importantes,
não nos parece ter sido uma linha de ação adequada. Para a busca das soluções dos problemas de relacionamento urbano de Congonhas, um aeroporto que apresenta há décadas sérias questões, principalmente no que tange ao ruído, acreditamos que seja fundamental uma ação coordenada e permanente entre o Ministério Público, governo municipal, governo estadual e a sociedade civil organizada. Mas é preciso ainda que se diga, ninguém deseja o fechamento definitivo do aeroporto. Todos sabem da importância social e econômica deste valoroso equipamento urbano. O que precisa ser feito é uma gestão equilibrada de sua operação e dos respectivos impactos urbanos, primordialmente o incômodo causado pelo ruído aeronáutico. Esta é a nossa visão do problema da poluição sonora de Congonhas e as possíveis ações para mitigar o incômodo sonoro no seu entorno. O Ideia Aeroespacial está nas principais mídias sociais. Convidamos todos a assistirem os vídeos curtos que publicamos no Instagram todas as segundas-feiras e a visitar a nossa homepage e perfis no LinkedIn, Facebook e YouTube. Venham conhecer melhor nosso instituto. Nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento adicional que seja necessário. Impulsionado pela pujança econômica de São Paulo, parece não haver limites para o crescimento do aeroporto de Congonhas. Mas é preciso que se atue permanentemente para garantir que esse desenvolvimento seja harmônico com a vizinhança que o cerca, que seja sustentável considerando o bem-estar e a qualidade de vida da população da maior cidade do país. Muito obrigado.